Dando continuidade ao conteúdo sobre bactérias, a gente vai falar agora de duas estruturas externas que a gente encontra nesse grupo de micro-organismos, que são as pilis, né, ou a pile e as fímbrias. Né? Ambas são pelos, certo? E diferentemente do flagelo, a pile eu encontro somente, né, geralmente é um por célula, e a fímbria eu posso encontrar já um número maior. Certo? Fímbria a gente encontra principalmente em bactérias gram-negativas, porque quando eu falo de bactéria gram-negativa, geralmente, tá? Não é sempre, mas geralmente são bactérias associadas ao processo de patogenicidade, como a gente vai ver mais na frente, por causa de estruturas que aparecem na parede externa dessa bactéria. Certo? Então, as fímbrias, né, elas são encontradas em várias unidades por célula e estão geralmente associadas ao processo de adesão, ou seja, a célula bacteriana, ela se adere na célula humana, vamos dar um exemplo, né, e ali ela começa a infectar. Né? Um exemplo é a bactéria que causa a gonorreia, Neisseria gonorreia, ela é uma bactéria que ela se adere à célula através dessa estrutura que a gente chama de fímbria. E tem a pile. Né? Pile geralmente é um por célula, ela é mais longa do que a fímbria e ela tem duas particularidades. Ou ela está ligada também a processo de adesão, certo? Mas geralmente ela está associada a processo de conjugação bacteriana, que é quando uma bactéria transmite o plasmídio, que é um DNA circular, dela para outra célula. Isso é bem comum em bactérias que a gente observa resistência a antibiótico. Antes da resistência, a bactéria não tinha o plasmídio. Depois de ela adquirir resistência, ela tem o plasmídio. Então, ficam duas células pareadas uma ao lado da outra, a pile de uma gruda na pile da outra e é transmitido esse DNA circular, né, que a gente chama de plasmídio. O pelo, a pile da bactéria que doa o plasmídio para outra bactéria, a gente chama de pelo F, pelo doador ou o pelo mais, certo? Então, pile e fímbria são duas estruturas externas ligadas a micro-organismos procariotos. Pile é um número menor do que fímbria, pile geralmente uma, pile é mais longa do que a fímbria eu tenho geralmente várias unidades por célula. Tanto pile quanto fímbria estão ligados ao processo de adesão celular e a pile especificamente ela está ligada em processo de conjugação. Certo? Outra estrutura que a gente encontra também externa à célula é o que a gente chama de glicocálix. Glicocálix eu tenho dois tipos, a cápsula e a camada limosa. Mas o que é o glicocálix? Glicocálix é um material viscoso. Deixa eu ajustar aqui o apontador para a gente, certo? Então, glicocálix geralmente é um material viscoso, certo? A composição dele é geralmente polissacarídeos, ou pode ser uma mistura de polissacarídeos e glicoproteínas. Ele forma essa cápsula, essa camada fora da célula. Aqui tem um desenho bem típico, ó. Se eu for observar aqui no microscópio, isso aqui é uma célula corada, o pontinho preto, aqui onde está a ponta do cursor, é a bactéria, e ao lado é o glicocálix, certo? Qual é a função do glicocálix? Adesão, no caso de cárie, né? A bactéria da cárie ela fica aderida no dente por causa do glicocálix, protege a célula contra dessecamento, né? Uma célula protegida com essa gosma, com esse material mucilaginoso, ela desidrata mais dificilmente. Como a gente pode ver nesse desenho aqui, ó, uma célula com glicocálix mais difícil, ela é englobada pelo glóbulo branco ela é eliminada de forma mais difícil. E para a indústria isso é um problema. Tá? Se eu pegar muitas bactérias que degradam o leite, geralmente elas possuem glicocálix, né? E o leite, quando ele estraga, ele fica viscoso, ele fica gosmento, certo? Mas aqui em cima está escrito cápsula e camada limosa. Qual é a diferença entre cápsula e camada limosa? Os dois são glicocálix. Quando essa estrutura mucilaginosa está bem aderida à célula, bem compacta, eu chamo de cápsula. Quando ela está mais frouxa, eu chamo de camada limosa, mais solta. Isso aqui é uma camada limosa, tá? E é essa camada limosa que causa
essa consistência, né? Essa consistência viscosa no material degradado por bactérias que possuem essa estrutura externa à parede celular. E agora, né, vamos falar da parede celular. A parede celular é extremamente importante para a célula. Uma célula sem parede celular dificilmente ela cresce, dificilmente ela se divide. Então a gente vai ver que muitos antibióticos atuam na síntese da parede celular. Eles não deixam com que a célula forme a parede celular, fazendo com que a célula se rompa e o micro-organismo seja eliminado. A gente vai ver mais à frente que a penicilina ela atua dessa forma. É claro que a gente não tem só a penicilina, como a gente já viu lá na introdução à microbiologia, foi, né, o primeiro antibiótico descoberto, certo? Então, existem outros antibióticos hoje, com diferentes modos de ação. Mas, enfim, qual é a função da parede celular? A parede celular ela tem função de conter a pressão interna dentro da célula. Se eu comparar a Escherichia coli, que a gente já viu que é a Escherichia coli, dentro da célula ela tem uma pressão de cerca de 2 atmosferas, então a parede celular ela consegue conter essa pressão, impedindo com que a célula estoure, certo? Ela é essencial para o crescimento e para a divisão celular e também dá forma à célula. Então, essas são algumas propriedades da parede celular. Além, a gente sabe que na parede celular existem proteínas de membrana, né, que fazem transporte de nutrientes para dentro, excrementos para fora da célula, enfim. Né? E a parede celular, ela corresponde de 10 a 40% do peso de uma bactéria. Então nós temos, como a gente já viu, dois domínios, o domínio bactéria e o domínio árquea. O domínio árquea a gente não vai trabalhar, porque o domínio árquea ele é composto de bactérias que para a agricultura não tem importância, não que elas não sejam importantes, mas no nosso caso a gente vai focar no domínio bactéria. Então, como é composto a parede celular dessas bactérias? Certo? Ela é composta por um componente principal que chama de peptidoglicano. O peptidoglicano é uma molécula insolúvel na água e bastante resistente, como a gente já viu. Ele tem que conter pressão dentro da célula, pressão de 2, 3, 4 atms, e o peptidoglicano ele é composto por dois açúcares aminados, a N-acetilglicosamina, mais o ácido N-acetilmurâmico e 4 aminoácidos, 4 peptídeos. Né? Eu tenho a L-alanina, o ácido D-glutâmico, a D-alanina e o ácido mesodiamino pimélico. Okay? Então, esse aqui é um esqueminha da parede celular do domínio bactéria. Né? Aqui eu tenho a N-acetilglicosamina, aqui no verde, desculpa, tá? No verde a N-acetilglicosamina, o azul é o ácido N-acetilmurâmico. E esse vermelhinho aqui, ó, é aquela ponte com os 4 peptídeos, L-alanina, D-alanina, ácido D-glutâmico e ácido mesodiamino pimélico, ok? Aqui ele está mais bem explicado, ó. Então, N-acetilglicosamina, ácido N-acetilmurâmico, mais os 4 peptídeos, L-alanina, D-alanina, ácido D-glutâmico e ácido mesodiamino pimélico. Isso forma o peptidoglicano, tá? Então, eu tenho várias, né, camadas de peptidoglicano, certo? Esses aminoácidos eles servem para quê? Para unir uma camada de peptidoglicano à outra. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Cada camada de N-acetilglicosamina e ácido N-acetilmurâmico é unida uma à outra, é cimentada através da união dessas pontes peptídicas. E o número de camadas de peptidoglicano ele vai variar conforme o grupo de bactéria que eu estou trabalhando, se ela é gram positiva ou se ela é gram negativa. Como eu falei da penicilina para vocês, a penicilina ela atua aqui, ó, ela atua nessa ponte peptídica, certo? Então a penicilina não deixa com que essa ponte peptídica ela se forme, as camadas de peptidoglicano ficam frouxas, a célula não consegue conter pressão interna, a célula se rompe, o micro-organismo é eliminado, certo? Então,
De acordo com a composição da parede celular, as bactérias são classificadas em gram-positivas e gram-negativas. O teste de Gram, que a gente vai fazer em aula prática, eu vou explicar aqui teoricamente como ele funciona. O teste de Gram é o teste inicial que a gente faz para identificar grupo de bactéria, certo? Então, é feita coloração da célula e conforme a estrutura da parede celular, eu classifico essa célula como gram-positiva ou gram-negativa. Se eu pegar uma bactéria gram-positiva, ok? Ela tem cerca de 20 camadas de peptidoglicano. É uma parede bem espessa, até 20. Se eu pegar uma gram negativa, ela tem de uma a duas somente. É uma parede mais fina. E isso dá interferência no processo de coloração. Então, se eu pegar uma gram positiva, cerca de 90% da parede é formada de peptidoglicano, até 30 camadas. Ela tem de 30 a 60 nanômetros de espessura. Se eu pegar uma gram negativa, cerca de 10% dela é formada de peptidoglicano. Ela tem de uma a duas camadas que dão uma espessura de 2 a 3 nanômetros. Então aqui eu tenho a parede celular de uma bactéria gram positiva. Essa aqui é a camada de peptidoglicano. E aqui eu tenho a parede celular de uma bactéria gram negativa. Essa aqui é a camada de peptidoglicano dela. Cerca de até 20 camadas. E eu tenho aqui de uma a duas camadas de peptidoglicano, certo? Então isso é fundamental e isso é importante porque isso vai interferir no processo de coloração da célula, certo? Então como funciona o processo de coloração? Eu vou pegar a célula, vou esfregar ela numa lâmina, vou fixar, que é passar sobre o fogo. A gente vai fazer em aula prática. Eu boto cristal violeta, deixo agir, lavo, boto Lugol, deixo agir, lavo, passo álcool. O que vai acontecer? Na parede da gram positiva que é grossa, na hora que eu boto o álcool desidrata a parede, não deixa o álcool entrar e sair da célula com o corante. A célula continua tratada com Lugol, certo? Eu passo o álcool desidrata a célula, como ela é espessa, ele não consegue entrar para tirar o Lugol. Já na gram negativa, o que acontece? Ela está tratada com Lugol, eu passo o álcool, quando eu jogo o álcool consegue entrar na célula, porque a parede é fina, e consegue tirar o Lugol. Aí o que eu faço? No final eu passo um corante de contraste, que é o safranina, que é um corante rosa, e o que vai acontecer? Na célula gram positiva, que a parede é grossa, o álcool desidratou essa parede, certo? O álcool não conseguiu entrar e tirar o Lugol. A safranina também não vai conseguir entrar. E na gram negativa, o que aconteceu? O álcool entrou na célula, não teve capacidade de desidratar a ponto de impedir com que o Lugol saísse. O Lugol saiu, a célula fica pronta para receber a safranina. Eu identifico no microscópio. Célula gram positiva tem essa coloração roxa, essa coloração lilás. Célula gram negativa tem essa coloração mais rosa, essa coloração cor-de-rosa. Tá? Então esse é um teste padrão que a gente faz. Como é que faz? Existem kits prontos. O kit explica como tu faz. A gente vai fazer isso em aula prática para aprender a diferenciar uma bactéria gram negativa de uma bactéria gram positiva e tentar associar ela a processo de patogenicidade, até para alguma característica específica da bactéria. Eu estou fazendo o postulado de Koch, lá diz que a bactéria, né, ela tem essa característica de ser gram negativa. Eu faço o teste para realmente confirmar se ela é gram negativa, para ver se eu estou isolando, se eu estou trabalhando com o micro-organismo exato.